Uma das narrativas mais emocionantes da Bíblia é a de Noemi, Ruth e Boaz. Os eventos se desenrolaram durante o período dos Juízes, cerca de um século antes de Davi tornar-se rei de Israel. Ambientada em meio a grandes adversidades e perdas trágicas, a história destaca a lealdade e fidelidade, contrastando fortemente com a cultura pagã moabita, de onde Ruth se originou. Esta história é também um exemplo claro da fidelidade de Deus em realizar seu plano de redenção, utilizando parceiros inesperados de maneiras incríveis. Num tempo de frequente infidelidade do povo de Deus, a história de Ruth começa com uma família israelita, Elimeleque, sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilom. Originalmente de Belém de Judá, a família deixou a terra de sua herança devido a uma fome. Boaz, um homem rico de Belém, é mencionado na genealogia de Cristo. Ele é filho de Salma, bisneto do rei Davi, descendendo de Naasson, filho de Aminada. Boaz destaca-se como um homem de substância, um proprietário de terras próspero que empregava muitos homens e mulheres em sua propriedade. Nas Escrituras, em 1 Crônicas capítulo 2 versículo 10 a 15, a linhagem é delineada. Ão foi pai de Aminada, Aminada pai de Naasson, líder do povo de Judá. Naasson foi pai de Salma, Salma de Boaz, Boaz de Obed, Obed de Jessé. Jessé deu à luz Eliabe, seu primogênito, seguido por Abinadab, Simeia, Natanael, Radai, Ozen e, finalmente, Davi. Em Mateus capítulo 1 versículo 5, a genealogia de Jesus destaca Boaz como filho de Salma e Raabe, e pai de Obed, que foi gerado com Ruth. Obed foi pai de Jessé, e Boaz é um dos personagens centrais no livro bíblico de Ruth, uma escritura às vezes negligenciada, mas repleta de lições de vida e impacto profético. A história de Ruth começa tristemente com uma família de Judá, Noemi, sua esposa, e seus 2 filhos, Malom e Quilom, fugindo para o território pagão de Moabe devido a uma fome em sua cidade natal, Belém. Logo após a mudança, Elimeleque falece, deixando Noemi com seus 2 filhos, que se casam com mulheres moabitas. Infelizmente, após 10 anos, os filhos de Elimeleque também morrem. Ruth capítulo 1 versículo 1 a 5. Noemi, então, soube que o Senhor havia providenciado alimento para seu povo em Judá, marcando um ponto de virada em sua história. Movida pela notícia da provisão divina, Noemi decide retornar a Judá com suas noras. Entre elas, Ruth escolhe acompanhar Noemi, um ato notável de lealdade e amor. Elas chegam a Belém no início da colheita da cevada, simbolizando um novo começo. A decisão de voltar para casa foi marcada por profundas emoções. Noemi, acompanhada de suas noras, parte do lugar onde viviam, iniciando a jornada de volta à terra de Judá. No caminho, Noemi aconselha suas noras a retornarem às casas de suas mães, desejando-lhes bondade e a bênção de um novo casamento. Após um momento de despedida emocionado, onde as 3 choram juntas, Noemi insiste para que elas voltem. Orfa, depois de hesitar, decide voltar, mas Ruth se recusa a deixar Noemi. A fidelidade e dedicação de Ruth são expressas em suas palavras, e não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. Teu povo é o meu povo, e teu Deus é o meu Deus. Confrontada com a determinação de Ruth, Noemi deixa de insistir para que ela volte. Juntas, continuam a viagem até Belém, onde sua chegada causa alvoroço na cidade. Em Belém, as mulheres mal reconhecem Noemi, transformada pela amargura das perdas que sofrerá. Ela, que partirá plena, retorna vazia, pedindo para ser chamada de Mara, que significa amarga, refletindo o peso de sua dor. Assim, Noemi retorna de Moabe, acompanhada por Ruth, uma moabita que escolheu um caminho de fidelidade e amor, deixando para trás sua terra e seu povo em um gesto de solidariedade extraordinária. Ruth, a moabita, nora de Noemi, chega a Belém no início da colheita da cevada. Ela trabalha nos campos como respigadeira, recolhendo grãos que sobram após a passagem dos ceifeiros. Por providência divina, ela encontra-se trabalhando num campo pertencente a Boaz, um membro do clã de Elimeleque. Boaz, um homem distinto do clã de Elimeleque, logo toma conhecimento da situação de Ruth. Buscando sustento, Ruth pede a Noemi permissão para respigar nos campos, encontrando assim favor nos olhos de Boaz. Tendo já ouvido falar do cuidado de Ruth por Noemi, Boaz se aproxima dela com compaixão, assegurando sua proteção e cuidado em seu campo.
Ele instrui discretamente seus ceifeiros a deixar propositalmente grãos para Rute respigar. Em Rute capítulo 2 versículo 8 e 9, Boaz fala diretamente a Rute, demonstrando sua bondade e consideração por ela. Ele a convida a permanecer em seu campo e assegura sua segurança, além de prover água para ela beber. Boaz, um líder exemplar, percebe a diligência e o trabalho árduo de Rute. Ele expressa sua admiração por ela, reconhecendo sua dedicação à sua sogra e o sacrifício que ela fez ao deixar sua terra natal. Boaz ora para que Rute seja recompensada pelo Senhor por seu ato de bondade e pela proteção divina que ela buscou ao abrigar-se sob as asas do Senhor. Demonstrando generosidade, Boaz orienta seus trabalhadores a facilitar o trabalho de Rute, deixando grãos extras para ela encontrar uma forma de apoiá-la discretamente durante a refeição. Boaz convida Rute a se juntar aos ceifeiros, oferecendo-lhe pão e vinagre de vinho. Sua bondade e hospitalidade são evidentes, pois Rute come até se satisfazer e ainda leva as sobras para Noemi. Ao anoitecer, após um dia de trabalho árduo, Rute junta a cevada que respigou, totalizando cerca de 1 efa. Ela retorna para a cidade, e Noemi se surpreende com a quantidade de grãos que Rute conseguiu reunir, assim como com as sobras que Rute lhe trouxe após a refeição. Noemi reconhece Boaz como um parente próximo e um dos seus redentores ou resgatadores. Na tradição israelita, um redentor era um parente que tinha o privilégio ou a responsabilidade de agir em nome de um familiar necessitado em tempos difíceis. Este conceito é central na lei mosaica, especialmente em situações de pobreza ou perda de propriedade. Em Levítico capítulo 25 versículo 25 a 55, as leis que regem o papel do redentor são detalhadas. Se um israelita empobrecido vendesse sua propriedade, seu parente mais próximo tinha a obrigação de resgatar o que foi vendido, para que a herança permanecesse dentro da família. Se o vendedor se tornasse posteriormente capaz de resgatar sua propriedade, ele poderia fazê-lo, reembolsando o comprador. Caso contrário, a propriedade permaneceria com o comprador até o ano do jubileu, quando seria devolvida ao vendedor original. A lei também abordava a venda de casas em cidades muradas, onde o vendedor tinha 1 ano para resgatá-la. Se não fosse resgatada, a casa permaneceria com o comprador e seus descendentes, exceto em cidades levitas, onde as propriedades sempre podiam ser resgatadas. A lei mosaica incentivava a compaixão e a justiça para com os pobres e necessitados. Era proibido cobrar juros ou lucrar excessivamente sobre os israelitas pobres. Eles deveriam ser tratados com justiça e respeito, refletindo o cuidado de Deus por seu povo. No contexto de servidão, se um israelita se tornasse pobre e se vendesse a outro israelita, ele deveria ser tratado como um trabalhador contratado, não como um escravo, e ser libertado no ano do jubileu. A legislação também abordava a posse de escravos não israelitas, permitindo que israelitas possuíssem escravos de outras nações, mas com a orientação de não governar sobre seus próprios compatriotas de maneira cruel. Na lei israelita, se alguém se tornasse pobre e se vendesse a um estrangeiro ou membro do clã do estrangeiro, esse israelita mantinha o direito de ser resgatado por um parente, como um tio, primo ou qualquer parente de sangue. Ou, se conseguissem prosperar, poderiam resgatar-se. O preço do resgate deveria ser calculado com base no tempo restante até o ano do jubileu, considerando o valor de um trabalhador contratado por esses anos. Se faltassem muitos anos para o jubileu, o preço do resgate seria maior, se faltassem poucos anos, o preço seria menor. A lei determinava que os servos fossem tratados justamente e não governados de maneira cruel, garantindo a dignidade e o respeito aos israelitas mesmo em tempos de servidão. A lei também previa que, mesmo que não fossem resgatados por um parente, os israelitas e seus filhos deveriam ser libertados no ano do jubileu, pois pertenciam a Deus como seus servos. Lembrando o livramento de Deus do Egito, na história de Rute, ela se aproxima de Boaz, um parente de Elimeleque, e pede que ele assuma o papel de seu redentor. Boaz expressa sua disposição em redimir Rute, que também incluiria casar-se com ela. Antes de agir, Boaz consulta outro parente que tinha prioridade como redentor. Após o outro parente recusar, Boaz compromete-se diante dos líderes da cidade a casar-se com Rute. Boaz vai ao portão da cidade, reunindo os anciãos para testemunhar a transação. Ele explica a situação ao outro redentor, mencionando a venda da terra de Elimeleque e o casamento com Rute, para preservar o nome do falecido.
Quando outro parente recusa a redenção, Boaz declara sua intenção de comprar a terra e casar-se com Ruth, cumprindo seu papel como redentor. No desfecho do acordo, o outro redentor declara que não pode resgatar a propriedade para não prejudicar seu próprio patrimônio. Em Israel, a transferência de direitos sobre uma propriedade era formalizada por um sim, um gesto no qual uma das partes tirava sua sandália e a entregava à outra. Esse gesto, representando a legalização de transações em Israel, foi realizado pelo outro redentor, que entregou sua sandália a Boaz, sinalizando a transferência de seu direito de redenção. Com isso, Boaz anunciou aos anciãos e ao povo que havia comprado todas as propriedades de Elimeleque, Quileon e Malom, e adquirido Ruth, a viúva de Malom, como esposa. O objetivo era manter o nome do falecido e sua herança. Esta história reflete profundamente a figura do Messias, Jesus Cristo, nosso Redentor. Assim como Boaz redimiu Ruth e a família de Noemi, Jesus é nosso Redentor que nos resgata e reintegra na família de Deus. Isaías capítulo 59 versículo 20 fala de um Redentor que virá a Sião para aqueles em Israel que se afastaram da transgressão. Boaz, ao prover para Ruth de Noemi, prefigura Cristo, que nos eleva da pobreza espiritual e provê para nossas necessidades eternas. Boaz, cujo nome significa nele a força, é também o nome de uma das duas colunas de bronze do templo que Salomão construiu. Em 1 Reis capítulo 7 versículo 21, vemos que eram chamadas de Ojaquim e Oboaz, nomeando uma delas como ele estabelece-o e a outra como força e estabilidade. A história de Ruth destaca não apenas os aspectos legais e culturais da redenção, mas também revela um profundo retrato da compaixão, generosidade e amor presente nos corações de Boaz e Ruth. Boaz, ao assegurar o sustento de Ruth e preservar o nome da família de Noemi, age como um verdadeiro redentor, cumprindo não apenas os requisitos legais, mas também demonstrando cuidado e compaixão. A atitude de Ruth ao escolher ficar ao lado de Noemi, deixando para trás sua terra natal, é um exemplo notável de lealdade e amor filial. Sua coragem e determinação são recompensadas quando encontra favor nos olhos de Boaz, um homem virtuoso que reconhece e elogia sua dedicação. A narrativa culmina com o casamento de Boaz e Ruth, resultando na redenção não apenas da viúva Ruth, mas também da família de Noemi. O nascimento de Obed, filho de Boaz e Ruth, posteriormente, conecta essa linhagem à linhagem de Davi, solidificando a importância dessa história no plano redentor de Deus. Além dos aspectos legais e familiares, a história de Ruth também ecoa como uma parábola da nossa redenção em Cristo. Assim como Ruth encontrou graça aos olhos de Boaz, nós, como indivíduos espirituais necessitados, encontramos graça nos olhos de nosso Redentor, Jesus Cristo. Sua disposição em nos resgatar da escravidão do pecado e nos reintegrar à família de Deus é evidenciada na cruz, onde ele pagou o preço pelo nosso resgate. A escolha de Ruth de seguir Noemi e sua dedicação a ela espelham a relação que podemos ter com Deus. Ao optarmos por seguir Jesus, tornamo-nos herdeiros da promessa e membros da família de Deus. Assim como Boaz se tornou o redentor de Ruth e Noemi, Jesus é o redentor que nos liberta da escravidão do pecado e nos conduz à herança eterna. Portanto, a história de Ruth, além de ser uma narrativa cativante de lealdade, redenção e amor, serve como uma poderosa alegoria da obra redentora de Cristo em nossas vidas. É um testemunho da graça divina que opera por meio de parcerias improváveis, guiando-nos do desamparo à plenitude, da tristeza à alegria, e da separação à reconciliação com Deus.